O Internacional vence o Aimoré pelo Campeonato Gaúcho, garante a classificação para a semifinal do estadual com 2 rodadas de antecedência e agora pensa só no clássico Grenal do próximo domingo. Enquanto isso, fora do campo, será que a diretoria cometeu um ato falho sobre o Ener Valencia ou realmente não tem nada com o atacante equatoriano? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, tudo beleza com vocês? Bom domingo porque é o seguinte, Semana Grenal daqui 7 dias, o principal clássico do mundo. Nós vamos encarar o Grêmio na Arena, diretaço pelo Campeonato Gaúcho, 10ª rodada. Tem muita coisa pra gente falar desse jogo, tem coisa pra gente falar também do jogo contra o Aimoré, né? Da vitória do Internacional 2-0. Quem jogou na KTO, né? Quem botou uns pilinha na KTO garantiu ali um ganho antecipado, né? O 2-0 na KTO te dá um ganho antecipado. Então, cara, faz lá o teu cadastro, usa o código Ernest, ganha 20% de free bet, bota uns pila no bolso, eu vivo dizendo pra vocês aqui, façam isso, é a minha parceira aqui do canal, a grande KTO. Olha só, eu quero falar com vocês sobre algumas coisas de sábado, quero projetar futuro também, tá? Porque tem algumas respostas do Mano Menezes que, na minha opinião, praticamente deixa o time encaminhado pro clássico, agora do final de semana que vem. E também tem, obviamente, eu quero repercutir a entrevista do Felipe Becker antes do jogo, né? Antes do confronto e talvez um ato falho, conversar um pouco com vocês sobre isso aí, tá? Vamos lá, fica comigo até o final do vídeo, eu sempre te peço, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, que é tri importante. Cara, a gente passou dos 23 mil e, na boa, eu fico bem feliz, e não só feliz, cara, mas eu fico até um pouco espantado, tá? Pela repercussão do que a gente tá fazendo aqui no canal, né? E por tudo que a gente vem nessa parceria, sabe? Vocês se inscrevendo, vocês comentando, deixando like, fazendo os vídeos repercutirem. Eu tô feliz pra caramba e eu também deixo o like pra vocês hoje aqui, beleza? Vamos lá. Vamos falar primeiro do jogo rapidinho, porque é o seguinte, acho que o Inter foi bem, tá? Acho que o Inter foi bem. E talvez setores do campo nem tanto, mas eu acho que o Inter foi bem aqui, olha só. Eu acho que a abertura do meio campo com o Baralhas, ela funcionou. Só que eu acho que o Baralhas não é aquele volante, por exemplo, como o Cuejar, ou aquele número 5, que vai fazer brilhar os olhos pela performance e pelo cara em campo. Mas eu acho que ele foi extremamente útil, eu acho que ele foi extremamente feliz em muitas das jogadas de abertura de meio, liberou o Matheus Dias, que para mim foi um dos melhores em campo, se não o melhor, bate ali com o Alan Patrick e fez, eu acho que o Inter soltar mais a bola, algo que às vezes o Johnny não faz, quando o Johnny tá de primeiro. O próprio Matheus, quando tá de primeiro, também não faz. Acho que o Baralhas se credencia para ser uma dúvida do Mano, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá, pro Clássico Grenal. Eu gostei muito do Matheus Dias, principalmente jogando de 8, que é onde ele joga, onde é a posição dele. Pegando a bola, levando pro Alan Patrick, trocando muitas vezes com o Maurício, né? Triangulações, já que o Maurício tinha do lado direito o Mário Fernandes, não tinha o Bustos, né? Aquela qualidade do Bustos, aquela impetuosidade do Bustos pelo lado direito. Então, foi muito interessante o Matheus Dias ali colando com o Maurício. Do outro lado, a gente tinha o Wanderson, que mesmo com o campo embarrado, mesmo com as poças do Cristo Rei, conseguiu fazer as suas jogadas, conseguiu fazer suas investidas pelas pontas, e em algumas triangulações com o Alan Patrick, que para mim é um absurdo, né? Fisicamente muito melhor do que no ano passado, tecnicamente não dá nem para falar, é um cara que praticamente é um motor do meio campo do Inter, né? Onde ele quer, ele bota a bola, onde ele quer, ele trabalha o setor, para mim um dos melhores também na partida de ontem. O que ficou evidente? O alemão, tá numa má fase, eu não acho que ele é o bagre que todo mundo tá tentando passar nas redes sociais. Eu acho que ele tem valências, eu acho que é um cara que fez gols importantes no ano passado, fez aberturas importantes para os meias chegarem e a gente fazer gol no ano passado e chegar principalmente na vice-liderança e no vice-campeonato brasileiro.
Eu não vou nessa de que ele é o bagre que tá todo mundo pensando, mas evidencia o jogo de ontem, a má fase dele. Ele tá naquela coisa assim, ó. Primeiro que eu acho que também tem uma coisa, tá? Ele tá jogando de costas pro zagueiro e aí ele se preocupa muito mais em cair, muito mais em cavar uma falta e olhar ou ironizar a marcação da arbitragem do que de jogar futebol. Eu acho que ele tem que jogar mais futebol e deixar a arbitragem mais de lado. E aí por que a gente vê que a fase dele não tá boa e que aí o Inter chega até o segundo terço e tem um problema? Porque o Pedro Henrique entra e com 5, 10 minutos vai lá e faz um gol. Tá com uma fase espetacular. O Pedro Henrique ficou muito mais de pé, se tu for olhar. Dá uma olhada no compacto do jogo, tu vai ver que o Pedro Henrique, por exemplo, também jogando de costas, fica muito mais em pé, fica muito mais combativo com os zagueiros adversários e parte pra cima e chuta, né, cara? Que era o que muito faltou também pro Inter. O Inter não chutou de fora da área, o Inter não chutou, não aproveitou a bola molhada, por exemplo, não aproveitou a grama, né, e a chuva que tinha caído durante o jogo. Então o Pedro Henrique vai lá e dá o primeiro, não digo o primeiro, mas um dos chutes que ele vai dar no gol, toma, 2-0. Então eu acho que cria um problema, entre aspas, porque a gente vai ter que botar o Wanderson e o Pedro Henrique na frente ainda, e o Luiz Adriano já começa a se credenciar a ganhar um espaço ali, né? Ganhar um espaço no ataque, mesmo sem jogar. E aí eu vou explicar por quê. Vamos lá. Para mim, o time do Grenal tá definido, tá? Vou até passar pro segundo tema, o Grenal. Para mim, o time do Grenal tá definido. Kehler, Bustos, Vitão, Mercado, René. Eu tenho para mim que o Johnny vai abrir o meio campo, tá? Principalmente porque o Mano colocou os jogadores, botou o Bustos, botou o Johnny e botou o Alemão no segundo tempo. Eu acho que muito mais para ter um ritmo de jogo e ritmo de competição novamente, porque o Inter não jogava desde o dia 16 de fevereiro. Meu aniversário, inclusive. Né? Então, se tu fica mais uma semana, se eles não jogassem, por exemplo, e ficasse mais uma semana sem jogar, seria mais um tempo ainda fora de ritmo de competição, sem estar em campo, então botou pra jogar. Por quê? Porque me parece que o Pedro Henrique é óbvio que é titular, né? O Bustos é óbvio que é titular, e aí tem o Johnny nessa questão do Baralhas. Então me parece que o Mano tem só uma dúvida, a abertura do meio campo. E aí vamos lá, vamos recuperar, tá? Kehler, Bustos, Vitão, Mercado, René, Johnny ou Baralhas, e aí os três da frente, Depena, Alan Patrick e Maurício, e os dois da frente, Wanderson e o Pedro Henrique. Me parece, até pela coletiva do Mano, que ele quer alternativas, ele fala sobre isso, né? Não, nós temos de criar alternativas, ou seja, criar alternativas é o Luiz Adriano, O segundo, querendo ou não, é o Alemão. Tem o Luca, tem o Estevão, tem o Mosquito, que entrou ontem também, sabe? Não fez muito, mas até mostrou uma personalidade, uma hora pegando uma falta, né, pra bater. Falta não foi boa, né, claro, mas pegou pra si, né? Tomou pra si a atitude de bater a falta. Então, assim, as coisas vão criando oportunidades, como o Mano falou. Então, me parece que esse é o time do Grenal. Tu concorda, inclusive, com isso? Tu acha que esse é o time do Grenal? Tu acha que vai ser esse time que o Mano vai colocar? Faz o seguinte, deixa nos comentários aqui. Vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Olha só, tem uma outra que o Mano disse que é o seguinte. O Inter chega no Grenal melhor em si mesmo na temporada, tá? Mas não como ele quer. O Mano acha que dá para subir mais a régua, dá para subir um pouquinho mais de produção. E o Mano tá corretíssimo. O Mano tá corretíssimo. Porque assim, muitas vezes o Inter vai lá e faz um gol e baixa um pouco as linhas ou dá uma segurada na intensidade. E isso não é o time do ano passado, né? O time do ano passado, por exemplo, que meteu 3-0 no Palmeiras na última rodada, que tava lá com 2-0 e tava tentando fazer o terceiro. Fez o terceiro, tava tentando fazer o quarto. Então, é esse ritmo, eu entendo, é início de temporada, é uma temporada que talvez a gente tenha 70 jogos, dependendo do que acontecer, né? Se o Inter for para a cabeça de todos os jogos, de todos os campeonatos, o Inter vai ter ali os seus 70 jogos na temporada, então fica bem complicado mesmo essa questão aí de ficar na intensidade o tempo todo, mas não precisa recuar tanto, não precisa baixar tanto a rotação e o giro do motor, né? E agora eu quero falar com vocês, gente, sobre o Felipe Becker. Felipe Becker, ele concede uma entrevista coletiva antes do jogo, né, para falar do jogo, óbvio, e ele é perguntado sobre a tour europeia, porque é o seguinte, o Inter vai novamente para a Europa.
O Inter vai novamente para a Europa. Não com o presidente Alessandro Barcelos, mas com o seu gerente de mercado, Dave Bandeira, ou então com as pessoas ligadas ao CAPA, da prospecção de atletas. O Inter vai. O Inter está programando isso para os próximos dias. Não digo dias aqui em fevereiro ainda, ou dias no início de março, mas o Inter vai, pelo menos até a segunda quinzena de março, o Inter vai à Europa de novo, porque o Inter quer um 5 e um meia. Já falei sobre isso no vídeo de ontem, tá aqui em cima, depois tu recupera, tá? Só que daí, o Felipe Becker, ele comete um ato falho, e todo mundo ficou no alvoroço, né, achando que ele estava falando que não tem nada com o Ener Valencia, e muito pelo contrário. Dá uma olhada. A gente acabou de fazer na Europa as 3 contratações que nós tínhamos que fazer, né? Que era o Luiz, o Arangues e... O Luiz, o Arangues e... Valência. Não, Valência não. São 2 contratações. Valência não evoluiu como nós queríamos, então... O Cuéllar também não, cara. O Cuéllar também não evoluiu como nós queríamos, e então... E o Nico, zagueiro, só que o Nico a gente ficou trabalhando aqui, né? Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não fechou com o Ener Valencia, né? E realmente não está fechado com o Ener Valencia, porque só está fechado quando assina o contrato e aparece no bid. O Inter organizou com o Ener Valencia e fez num acordo de cavalheiros para que ninguém falasse abertamente que o Ener Valencia é o jogador do Inter. Mas o Ener Valencia vai ser o jogador do Inter no segundo semestre. O Ener Valencia, inclusive, tem uma possibilidade até de chegar mais cedo. E eu estou apurando bem para falar sobre isso. Eu vou falar num outro conteúdo sobre essa possibilidade, beleza? Então, assim, Ener Valencia é jogador do Inter. Existe um acordo de cavalheiros entre o staff do jogador, o Internacional, e o próprio atleta, para não sair mal no Fenerbahçe, para não prejudicar, inclusive, o que o Fenerbahçe está fazendo no Campeonato Turco, porque tem a possibilidade ainda de buscar o Galatasaray e tal. Então, ele está imbuído no projeto do Fenerbahçe. Entende? Então, e eu acho que isso conta muito pro Inter e conta muito para nós torcedores, porque é o seguinte, se um cara tá para ir embora e tá imbuído num projeto ainda, tá focado num projeto, tu imagina o que ele faz aqui quando ele vier disputar uma Libertadores, quando ele vier num time encaixado, quando ele vier num clube e numa torcida como a do Inter, que é bem engajada e bem próxima ao time. Então eu acho que a gente pode render muito ainda nessa temporada com o Ener Valencia, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Eu sei que o conteúdo ficou grande, foi mal, mas tinha muita coisa pra gente falar, beleza? Ó, toda manhã, finalzinho de tarde, tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!